Olá, amantes do conhecimento, eu sou Eduardo Matias, pesquisador e facilitador deste canal, o canal Sapiência. Então vamos lá, na aula de hoje iremos falar sobre as flexões verbais, um assunto bastante importante, sobretudo quando nós formos adentrar também sobre conjugação verbal, certo? Em relação às conjugações verbais, vocês sabem que existem 3 conjugações, certo? Mas não vamos tratar nesta aula. Aqui é só uma apimentada para ver o que vai vir depois, certo? Vamos lá. Então, os verbos sofrem flexão em modo, tempo, número, pessoa, voz e aspecto. Nós vamos ver cada um deles nos mínimos detalhes e, como sempre, fazer uma bateria de questões para podermos aplicar aquilo que nós aprendemos. Tá ok, pessoal? Então, flexão verbal é a variação, né? O verbo varia em modo, tempo, número, pessoa, voz e aspecto. Vamos entender cada um deles. Com relação aos modos verbais, temos 3 modos, certo? O indicativo, subjuntivo e imperativo. No modo indicativo, expressam ações de forma clara e precisa. Exemplo, ele vai à festa. Ou seja, há uma certeza da ação do sujeito através do verbo. No caso aí, o verbo ir. Eu vou, tu vais, ele vai. A ideia de que algo é certo de acontecer. É certo da pessoa ir, no caso aí, do sujeito ele, ok? No modo subjuntivo, expressam ações de forma incerta e duvidosa. Olha aí o exemplo. Tomara que ele vá à festa, certo? É próprio do subjuntivo, né? Tomara que, possibilidade. Possibilidade de que a pessoa vá à festa, certo? Toda vez que indicar essa ideia de dúvida ou possibilidade, estamos falando do modo subjuntivo, certo? Observe que não somente o verbo tomara, né, mas toda a expressão tomara que ele vá, certo? Então, essa expressão tomara que é justamente a possibilidade ou coloca-se uma dúvida com relação à presença ou não do sujeito no local marcado. O modo imperativo expressam ordens, pedidos, exortações, conselhos. Em geral, pessoal, as gramáticas colocam como ordem pedido, porque exortação, de certa forma, é um pedido, conselho, né? Tá na ideia tanto de pedido sobretudo e às vezes, né, entre aspas, um pouco de ordem, certo? Exemplo, vá à festa, certo? A ideia do imperativo, não vá à festa, vá estudar, lave os pratos, tome refrigerante e por aí vai, tá ok? Então essa ideia de ordem ou pedido, conselho, exortação, trata-se do modo imperativo. É muito importante que tenhamos isso em mente, né? Compreendido, memorizado e compreendido. Nós já falamos para vocês que a base do conhecimento se dá dessas 2 formas, certo? Na memorização e no entendimento. Porque alguns professores, né, e até alunos, né, navegam, né, por esse tipo de ideia. O importante é entender. Não, precisamos ter memorizado e entender, né? Porque na hora da prova, você às vezes precisa de um arcabouço de conteúdos memorizados. E esse arcabouço, na hora de aplicar, você vai usar justamente o raciocínio, o entendimento, onde ou não deve se aplicar tal regra ou tal expressão, no caso se falasse de matemática, tá ok? Número 2 aí, existem várias formas de tempos verbais. Vejamos, né? Estamos tratando, falamos já dos modos, que são os 3, indicativo, subjuntivo e imperativo. Agora falaremos sobre os tempos, né, verbais. Existem formas, certo, pessoal? Por que nós falamos formas? Porque vocês vão perceber que em relação ao pretérito ou passado, existem maneiras de apresentar o passado, ou formas. A mesma coisa com o futuro, tá ok? Então vejamos aí. No caso dos tempos verbais simples do modo indicativo, certo? Você vê que estamos acumulando informações, né? Estamos juntando agora a ideia do modo juntamente com o tempo, certo? Ou vice-versa.
Então vejamos aí com relação ao tempo verbal simples no modo indicativo. Temos esses que estão aí na tela de vocês. O presente, passado, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Aí pretérito é uma forma mais arcaica, né? Hoje está muito em desuso. As gramáticas utilizam logo de forma direta, passado perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Então, é pouco utilizado, mas é importante, né? Eu valorizo bastante, né, vocabulário, sobretudo os arcaicos, porque aí está o diferencial na hora de produzir uma redação, certo? E, a propósito, iremos falar também sobre a redação. Pessoal, também não esqueça de inscrever no nosso canal, dar o seu joinha, certo? Estamos aí nos esforçando para preparar sempre um material de qualidade. Veja, o propósito das nossas aulas não é somente apresentar o conteúdo, mas analisar, né? Fazer um olhar com a lupa em mínimos detalhes o máximo possível, tá ok? Por isso que eu sempre estou colocando as aulas mais longas e estou agora apresentando uma aula mais resumida para aqueles que não tenham esse propósito de mergulhar nos mínimos detalhes, tá certo, pessoal? Mas não esqueça de dar o seu joinha. Vamos lá. O presente, qual é a ideia do presente? É o fato que está acontecendo neste exato momento, agora. Exemplo, estou aqui. Pretérito imperfeito ou passado imperfeito. O fato aconteceu e não foi concluído, certo? Não foi acabado. Exemplo, não lia nenhum tipo de publicação. Observe que no verbo lia, aí você analisa um fato passado, mas que não foi concluído, né? A forma eu lia, né? Eu cantava uma bela canção. Observe que é a ideia de que você começou, mas não parou de cantar. Dá para compreender, pessoal? É a ideia que justamente se dá no pretérito imperfeito do indicativo, né? Embora sendo o modo indicativo naquela ideia de certeza, veja, eu falei que o modo indicativo indica a ideia de certeza, né? Mas veja, existe meia verdade, meia certeza. Do ponto de vista gramatical, existe uma lógica, certo? Você dizer que, por exemplo, na filosofia existe a verdade e existe a verossimilhança, ou seja, aquilo que é próximo do verdadeiro, né? Uma imagem, uma cópia, né? O melhor exemplo é justamente a cópia, né? A cópia não é original, né? É uma verossimilhança, é algo aparente próximo do original. Não sei se ficou claro. Qualquer dúvida, entre em contato, certo, pessoal? Mas acredito que se você imaginar aí a questão da cópia, é o melhor exemplo, né? A cópia não é original, não é o verdadeiro, e sim o verossimilhante. Aquilo que está próximo, né? Às vezes muito, muito próximo do verdadeiro, mas não chega a ser o verdadeiro. Um mínimo detalhe o distingue, certo, do verdadeiro. Essa é a ideia do pretérito ou passado imperfeito. Pretérito perfeito, o fato aconteceu e foi concluído, certo? Houve um começo, um meio e o fim. Entendo essa ideia como se fosse uma redação, né? A estrutura de uma redação, começo, meio e fim. Então aí temos exemplo, não li o jornal, ou seja, quando você utiliza esse verbo li, né? Ou eu fiz uma linda canção, ou eu cantei uma bela canção, se observar no li, no cantei, né? Você percebe a ideia de um fato passado. Não sei se vocês conseguem, mas assim fica bem claro para mim, né, pessoalmente. A ideia de que houve um fato passado e esse fato passado chegou a uma conclusão, certo? Eu comecei a leitura de um livro, comecei a cantar uma canção e fui até o fim dela, certo? Não li o jornal, ou seja, no caso aí a negativa, né? Poderia dizer na afirmativa, né? Li o jornal, comecei, cheguei no meio e concluí essa leitura. No caso, não li, ou seja, fez uma negativa de um ato que a pessoa se negou. Se negou por vários motivos, várias circunstâncias, certo? Tanto a ideia de afirmação,
quanto negação no caso do passado perfeito ou pretérito, é a ideia de que você não chegou à lei de forma alguma, certo? Ou, no caso, realizou uma ação e concluiu e não realizou, nem iniciou determinada ação. Seria a ideia do pretérito perfeito, tá ok? O pretérito mais que perfeito exprime uma ação anterior a outra já concluída. Em geral, pessoal, é necessário para esse tipo de tempo verbal que aqui no Brasil, só a propósito, né, a nível de conhecimento, não é tão utilizado na fala, né, oral. Normalmente é usado nos textos escritos, sobretudo os antigos. Já em Portugal é costumeiro, né? Eu vez ou outra vejo algumas canções, né, escuto algumas canções, né, vejo algumas reportagens, né, e percebemos ainda os portugueses de Portugal utilizar essa forma, o pretérito mais que perfeito. Que são duas ações, você vê que tem aí o exemplo, né? Quando saí para trabalhar, sair aí é um passado perfeito, já lera o jornal de hoje. Observe que eu tenho dois fatos passados, né? Quando saí para trabalhar, já lera. Então, veja, o primeiro fato passado está aí na primeira oração, no sair, que é o passado perfeito, certo? Pretérito perfeito. E a segunda ação anterior a esse passado é onde está aí na segunda oração. Já lera o jornal de hoje. Ou seja, imagine aí a cena. A pessoa que estava ali, né, para sair de casa, né, para sair de casa, imagine ontem, né, já estava saindo de casa, memoriza essa cena, certo, pessoal? A pessoa estava para sair de casa, isso no passado, certo? Ontem. Quando sair para trabalhar, já lera, ou seja, antes de sair de casa, que já é um passado, a pessoa fez uma ação passada. Qual foi a ação? A de ler, certo? E cuidado que com relação a esse advérbio, a locução adverbial de hoje, certo? Não é a ideia que nós estamos analisando. Nós estamos analisando o verbo, leira, né? Não sei se vocês param para imaginar, alguns podem ter já leirá, né? Não, já leira, porque se fosse leirá seria futuro e teria o acento agudo, tá ok? Então pronuncia assim, já leira, é até um trava-língua, né? Já leira o jornal de hoje, já fizera o trabalho de hoje, já comera o almoço preparado por minha esposa, por meu filho, né? por meus amigos, tá ok? Então essa ideia do leira, trabalhar, cantar, é a marca do passado mais que perfeito, certo, pessoal? Lembrando que sempre nesse caso você vai ter a presença de um período composto, ou seja, duas ou mais orações. Uma oração no passado, não importa se é passado perfeito ou imperfeito, contanto que seja passado, e a segunda oração, de fato, o mais que perfeito. Lembre que a segunda oração é um fato passado anterior ao passado perfeito ou imperfeito, certo? Justamente essa ideia para marcar bem. E aí tem a terminação, que nós vamos fazer uma aula somente sobre conjugação e terminação verbal, beleza? E aí, continuando, nós temos aí o futuro do presente, exprime uma ação futura em relação a outra já presente. Meio confuso, veja, exprime uma ação futura em relação ao presente. Imagine você falando agora, nesse momento, sobre um fato que ainda vai acontecer. Exemplo, né? No caso que está aí, amanhã lerei o jornal na hora do almoço. Imagine, você está falando agora, né, no presente, mas estou falando no presente uma ação que ainda vai acontecer. Ó. É como se eu estivesse prevendo uma premonição do que vai acontecer. Ó. Amanhã lerei o jornal na hora do almoço. Daqui a 6 meses, irei participar dos Jogos Olímpicos. Um exemplo, certo, pessoal? Eu sei que ainda está aí nessa confusão se vai acontecer ou não. Não sei se já definiu, também eu não venho acompanhando. Mas vamos supor que vai acontecer esse ano, né? Daqui a 6 meses, irei assistir ou estar presente nos Jogos Olímpicos.
Então veja, estou falando agora de um ato, de um fato que ainda vai acontecer. É o caso propriamente da premonição. Lembre aí da ideia de premonição. Você prevê algo. Normalmente é a ideia do futuro do presente. No caso do futuro do pretérito ou do passado, exprime uma ação futura em relação a outra já passada. Ou seja, você está lembrando o que você falou ontem ou semana passada, mas de um fato futuro que ainda vai acontecer. Olha aí o exemplo. Leria mais se houvera tempo, né? Ou se tivesse havido tempo. Então você pode colocar tanto o verbo simples, né? Ou o verbo composto, ou a locução verbal, né? Tivesse havido. No caso do tivesse havido, observe que o verbo ter está conjugado, flexionado, certo? No pretérito imperfeito do subjuntivo. E o verbo haver está como principal, só que no particípio, terminação a do ido. Se vocês não lembram desse assunto, você vê que português é uma cadeia, uma ligação de assuntos. Vejam lá sobre classificação verbal, né? Esse assunto está bem diluído, bem detalhado nessas informações. Aqui eu só trouxe, resgatei um conteúdo para que vocês vejam que português é uma ligação. Então, novamente, exprime uma ação futura em relação a outra já passada. É aquela ideia, né? Você recordou do que você falou ontem ou semana passada em relação a algo que vai acontecer. Você está no presente, mas a sua memória vai para o passado, e essa memória do passado lembra de algo que você falou que ainda vai acontecer no futuro. É meio maluco, mas essa é a ideia, certo, pessoal? Eu acho que ficou claro, pelo menos aqui comigo está bem claro. Mas se tiver dúvida, entre em contato conosco e procuraremos outra maneira, um outro exemplo mais claro e evidente, tá ok? Então aí pegando sobre os tempos verbais compostos. Lembra que nós falamos ali até então, tanto do indicativo quanto do subjuntivo, né? Aliás, o indicativo no tempo verbal simples, ou seja, que é composto de apenas um verbo, né? Agora temos aí a ideia do verbo composto, dois ou mais verbos, né? Já dá ideia, né? Como seria o substantivo composto. Também lembre lá da nossa aula sobre a classificação dos substantivos, certo? Temos uma aula especial sobre isso. Vamos lá. Pretérito perfeito composto do indicativo. Né? Eu não vou explicar mais a ideia porque já falamos na anterior. Né? A ideia do indicativo simplesmente é a ideia de certeza, certo? Então veja só, já falamos também a ideia do pretérito composto, pretérito perfeito, já falamos o composto, que são dois ou mais palavras. Olha, pessoal, é importante que vocês entendam cada vocabulário. Embora vocês estejam vendo aí uma expressão, mas é importante você ter a compreensão. Lembra que eu falei memorização e compreensão? Pretérito, passado, né? Perfeito, um fato anterior que foi concluído. Composto, dois ou mais verbos, indicativo, certeza. Então veja só, do único verbo aí que você tem aí, aliás, como estamos falando composto, tenho ouvido, desse verbo aí, tenho ouvido, que é chamada de locução verbal, certo? Tenho ouvido, você informa tudo isso, né? Que é pretérito, perfeito, composto do indicativo, certo? Porque é pretérito, porque tenho ouvido, só quando você fala ou lê, você percebe a ideia de um passado. Tenho ouvido, certo? Composto porque eu tenho dois verbos, um auxiliar, o verbo ter, tenho, flexionado, né? E ouvido, que é o verbo ouvir, está como verbo principal, certo? No particípio, terminado ado ou ido. No caso aí, ido, certo? Se vocês têm dúvida, também vejam aí a classificação verbal, né? Que você tem aí a relação do verbo, da locução verbal, sobretudo a questão do particípio, né?
E também, quando falamos de verbo principal, é também você estudar um pouco das orações subordinadas substantivas. Falamos um pouco sobre isso, certo? O verbo principal é aquele que vai estar, quando ele estiver na forma do composto, né, na forma composta, você vai ter um verbo auxiliar. Lembra do verbo auxiliar? Ser, estar, ter e haver. E o verbo principal no particípio, certo? Particípio vai estar sempre dando a ideia de passado, certo? Então, eu tenho ouvido a música, certo? Então, se vocês destacassem aí, justamente tenho ouvido. Tudo isso é sobre as duas palavras, tenho ouvido. Pretérito mais que perfeito, composto do indicativo. Você vê quanta informação. É a mesma coisa, o mais que perfeito, só lembrando, são dois passados, um anterior ao outro, certo? Bem resumido. Você tem, eu tinha ouvido música. Veja, aí observe que no passado perfeito, eu tinha lá o verbo auxiliar no presente. E o ouvido que está dando a ideia de passado, certo? Observe que no mais que perfeito composto, eu tenho dois verbos com a ideia de passado, justamente para trazer a marca do mais que perfeito, que são dois passados, um anterior ao outro. Então você vê, tinha, que é um passado imperfeito, e ouvido, que embora estando no particípio, também indica a ideia de passado. Então, locução verbal, os dois, tanto o verbo auxiliar, que é o verbo tinha, quanto ouvido, eles estão no passado. A ideia do passado mais que perfeito. Lembra? Então fica aí a dica para vocês com relação ao pretérito e o mais que perfeito. Isso no caso do composto, certo, pessoal? Observe lá que no modo indicativo simples, os tempos verbais simples, você tem lá as 6 formas de tempo. Aqui você está tendo somente 4 formas, né? Futuro do presente composto do indicativo. Ó. Novamente, eu vou ter dois verbos, locução verbal, que é próprio do composto, né, da palavra composto. Terei, que está no presente para justificar futuro do presente. Ouvido, para indicar que é composto, certo? Aí não vai se focar na ideia do passado, mas a ideia da presença de dois verbos. O primeiro estando no futuro, para justamente responder a nossa pergunta. Futuro do por quê, né? Porque é futuro do presente, está dando a ideia de um fato presente em relação a um fato futuro que foi dito no presente, certo? Tem hora que eu mesmo confundo. Deu para ficar claro? Então, um fato presente, um fato futuro que foi dito no presente, neste momento, agora, certo? Agora eu acredito que ficou claro, né? Para mim ficou. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Isso tudo estamos fazendo uma análise bem minuciosa, certo? Não no formato cursinho macete. Vamos fazer uma aula posteriormente de forma mais direta, certo? Mas por enquanto eu quero que você entenda. Então tem hora que eu faço questão de repetir várias vezes justamente para que fique claro, né? Fique ciente, ok? E o futuro do pretérito composto do indicativo, olha aí, futuro do pretérito, eu teria, aí tem o futuro do pretérito, ouvido música, né? Então, novamente a ideia, né? Dos verbos, locução verbal, o primeiro, que é auxiliar, marca a ideia do futuro do pretérito, e o ouvido aí é justamente para marcar a ideia do verbo composto, ou locução verbal, beleza? Continuando, tempos verbais simples do modo subjuntivo. O modo subjuntivo, pessoal, diferente do indicativo, só tem 3 tempos, certo? Isso no caso do simples. Então tem aí o presente do subjuntivo. Lembra que o subjuntivo indica dúvida, certo? Incerteza. Então no presente do indicativo, veja aí a frase. Talvez eu ouça música, certo? Talvez eu ouça música. Você poderia dizer assim, que eu ouça música. Tanto a forma talvez, tanto a forma que eu ouça música, observe que a expressão em si coloca uma possibilidade, uma dúvida, uma interrogação. Certo? Tá ok? Pretérito imperfeito do subjuntivo. Olha,
a ideia do pretérito, do presente, do futuro e suas formas em geral, independente do indicativo, do subjuntivo, sempre vai manter a mesma ideia, certo? A ideia conceitual. No caso do presente, o fato agora, perfeito, passado imperfeito, uma ação que não foi passada, que não foi concluída, e por aí vai, certo? Podem revelar a aula anterior. Então, a ideia do conceito com relação a futuro, futuro do presente, permanece a mesma que nós estudamos. O acréscimo de informação está justamente aí na questão do subjuntivo, certo? Pretérito imperfeito subjuntivo. Olha, veja aí. Seria mais divertido se eu ouvisse música. Se eu ouvisse. Só essa expressão, se eu ouvisse, já está aí a dúvida, já está a interrogação, a possibilidade. Tá ok? Futuro do subjuntivo. Quando eu ouvir. Veja, a ideia do futuro, né? Embora seja um futuro, mas é um futuro incerto, duvidoso. Quando eu ouvir música, ficarei mais calma. Quando eu falar, você vê que o próprio quando aí, ele reforça justamente a ideia do futuro, mas um futuro duvidoso. É diferente do futuro no negativo. Eu falo assim, né? Estudarei bastante. A forma estudarei, o verbo estudarei, é um fato futuro, mas é um fato futuro certo de acontecer. Se eu disser assim, quando eu estudar, talvez passe na prova. Ó, tem duas formas que provocam dúvida. Quando eu estudar, ou seja, está lá o futuro, talvez eu tenha bons resultados, talvez eu seja aprovado. Observe aí na palavra quando e talvez, certo? E normalmente aí vai uma dica para vocês, certo? No caso do presente, sempre vai ter a forma que, né? Não foi colocado aí na frase, mas está subentendido. Talvez, vírgula, que eu ouça música, certo? Ou normalmente, em geral, as gramáticas utilizam essa conjunção que, certo? Que eu fale, que tu fales, que Roberto entenda, que você estude, certo? No caso do pretérito, vai ter sempre a marca se. Se eu ouvisse, se eu estudasse, se eu cantasse, se eu falasse, se nós cantássemos. Então vai ter sempre essa forma. Ou às vezes vai estar oculta, elíptica, certo? Escondida. No caso futuro vai ter sempre, em geral, viu? Quando falamos assim, vai ter sempre, não é um dogma, certo? É quase que a maioria das vezes, quando eu ouvir, certo? E aí, continuando, temos os tempos verbais compostos do modo subjuntivo. Observe que só tem dois agora, né? O pretérito perfeito composto do subjuntivo, né? Ele acreditava que eu tenha ouvido, ó, que eu tenha ouvido. Observe que eu falei que eu tenha, essa palavra que, a conjunção que, no simples, no subjuntivo simples, fica para o presente, certo? No caso do composto, ele está aí para o pretérito perfeito. Ó. Mas só que o pretérito perfeito na sua forma de locução verbal, que eu tenha ouvido. Percebe aí? Embora o verbo tenha esteja no presente, mas o fato dele estar aí com a locução, né? Que eu tenha. Então, daí a possibilidade, a dúvida, certo? Para marcar justamente a palavra subjuntivo, né? A ideia do subjuntivo. Que eu tenha e ouvido, justamente responde a nossa pergunta, o porquê de chamá-lo de composto. Tá ok? E aí, pretérito mais que perfeito, composto do subjuntivo. Ele acreditou que eu tivesse ouvido. Ó, se fosse no presente, você ia colocar assim, né? No pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu acreditasse, certo? Mas observe que no pretérito mais que perfeito, composto do subjuntivo, o que é próprio do presente, está aí também no mais que perfeito. Então ficou no pretérito perfeito e no pretérito mais que perfeito a forma que, certo? Mas veja, é a expressão toda que me justifica, certo?
essa ideia do composto. Futuro composto do subjuntivo. Temos esse terceiro, eu falei duas, né? Nem prestei atenção. Mas é assim mesmo, estamos aprendendo, pessoal. Às vezes aqui é a questão da leitura mesmo, a falta de atenção. O importante quando você comete o erro é você reconhecer rapidamente, né? Uma leitura apressada, que gera muitas vezes ao erro, certo? Mas voltando aí, futuro composto do subjuntivo. Então a ideia do futuro, mas um futuro duvidoso. Quando eu estiver ouvindo música, falarei contigo, certo? Então você tem duas ideias aí, né? Duas orações. Quando eu tiver ouvido, é a ideia do futuro composto do subjuntivo, de dúvida, falarei contigo. Aí essa segunda oração, você observa que ela está no indicativo, certo? Aí você coloca uma barra ou um ponto, né, para entender que o falarei contigo, ali estou no futuro do presente e do indicativo. Já quando eu tiver ouvido música, eu tenho aí o futuro composto do subjuntivo. Por que futuro composto? Porque eu tenho uma locução verbal, tiver ouvido. Por que subjuntivo? Porque gera dúvida, certo? Então, só fazendo uma recapitulação tudo, né? Nós temos um modo indicativo, subjuntivo e imperativo, que ainda não falamos sobre imperativo, vamos já chegar. No caso do indicativo, nós temos o indicativo simples e composto. Simples porque é utilizado apenas um verbo e tem 6 formas de tempos verbais. No caso do indicativo composto, 3 formas. Chegamos no subjuntivo, que dá a ideia de dúvida, e aí nós temos 3 formas do modo subjuntivo, né? E temos também 3 formas, no caso do subjuntivo simples, certo? E 3 formas do subjuntivo composto, certo? Vamos lá. Tempos verbais do modo imperativo. O imperativo fica mais fácil porque só temos 2, certo? O imperativo afirmativo e o imperativo negativo, né? O imperativo, como está bem aí claro, né? Ele dá a ideia de ordem, né? Nós já falamos sobre isso, né? Então, a frase por si só, pessoal, responde à ideia de ordem ao pedido. Veja aí o exemplo, né? Ouça a música, né? Dá a ideia aí muito mais de pedido, né? Exortação. Não ouça a música, mas se eu disser assim, né? Vá estudar, vá trabalhar, perceba aí a ordem. Tome isto, tome aquilo, certo? Não tome isso, não tome aquilo, não vá estudar. Então você vê um imperativo dando ordem no afirmativo, um imperativo na negativa, só que ao mesmo tempo dando ordem. Não faça isso, ou seja, é uma ordem, mas é uma ordem negativa, certo? Pare de fazer. Continuando, os verbos sofrem flexão em número. Então, nós falamos que os verbos, né, ele tem 6 flexões. Falamos da flexão no modo, no tempo, certo? Vamos falar agora em número. A ideia de número é mais fácil, viu, pessoal? Número é a ideia do singular ou do plural, né? No singular, a ideia de uma unidade, plural de 2 ou mais unidades, certo? Então aí está super claro, não precisa de muitos detalhes, certo? Só você pensar aí a palavra no singular, né, sem o S, a palavra no plural com S, certo? Agora atenção, tem palavras que elas, embora estejam no singular, dá a ideia de pluralidade, é justamente o substantivo coletivo, né? Enxame, resma, alcateia, estão lá no singular, mas dá a ideia de pluralidade, certo? No bojo do seu teor, do seu vocábulo semântico, justamente dá a ideia de pluralidade. A palavra é escrita no singular, mas expressa um conjunto de seres da mesma espécie, que é próprio do substantivo coletivo. Já o plural, em geral, está com S, certo? Mas aí tem cuidado. Por exemplo, a palavra pires, certo? Tem um S e está falando simplesmente do objeto.
Então, atenção, como eu falei, em português sempre tem as exceções. A regra ela não funciona 100%. É como se fosse uma vacina. Vamos comparar aí a regra de português à vacina. Normalmente ela chega 80, 70, dependendo do caso, pode chegar até 95, 98, mas nunca tem 100% para todos os casos. Até porque, pessoal, pense bem, toda gramática, seja do idioma que seja, né, do latim, do grego, do espanhol, quem determina as regras é o falante, né? O falante, aliás, os estudiosos, os linguistas, certo? Os falantes colocam em uso determinada expressão, essa expressão vai ser investigada, né, cientificamente, e a partir dessa investigação nasce uma regra, certo? Por isso que algumas palavras caem em desuso, no arcaísmo, né? Outras vão surgindo, vão surgindo. E aí, à medida que vai surgindo novas maneiras de falar, expressões, cabe aos linguistas, né, fazer uma análise e formular uma regra. E essa regra, como eu falei, não vai ser 100%, tá ok? Então, falamos já sobre a flexão modal, temporal, numeral, né? Quando falar de número, estamos falando de singular e plural. E agora vamos à quarta flexão. O verbo flexiona-se em pessoa, né? Aí a ideia de três pessoas verbais, né? A primeira pessoa, quem fala, eu e nós. A segunda pessoa, com quem se fala, tu e vós. E a terceira pessoa, de quem se fala, ele, ela, eles ou elas. Tá ok? Então veja aí, né? Essa é a pessoa do discurso, né? Quando nós falamos pessoa do discurso, né? A quem a informação se dirige. É a primeira pessoa? É a segunda? É a terceira? Lembrando que existem as três pessoas do singular, eu, tu, ele, ela, e as três pessoas do plural, nós, vós, eles ou elas. Tá ok? Você vê que aí está sempre unindo. Mas veja, quando eu falo isso, né, estou falando dos pronomes pessoais. O verbo, por si só, ele indica a pessoa do discurso. Lembra que existe o sujeito oculto? Está lá no verbo, na desinência verbal ou terminação verbal, indicando qual pessoa do discurso. Por exemplo, eu digo assim, faço muitas coisas. Essa forma do verbo fazer, faço, sou eu que faço. Então, primeira pessoa do singular. Nós fazemos muitas coisas. Veja, é a primeira pessoa, só que do plural. Eu posso dizer assim, fazemos muitas coisas. Então, veja, retirei o nós e continua a mesma ideia. De qual? Primeira pessoa do plural. Então, o verbo por si só não precisa do pronome. Isso que nós estamos falando aí é o pronome que ele ratifica, certo? Confirma que aquele verbo está ou na primeira, segunda ou terceira do singular, ou na primeira, segunda e terceira do plural. Então, o verbo é independente. O pronome aí entra só para reforçar. O que está aí na tela de vocês são os pronomes, mas o verbo por si só ele revela qual pessoa. Tá ok? Então, é como o artigo. O artigo ele se junta ao substantivo para reforçar o substantivo, se ele está no singular e se ele é masculino ou feminino. Se ele está no singular ou no plural, se é masculino ou feminino. Tá ok, pessoal? A quinta flexão, as vozes verbais, certo? Então temos três vozes verbais, certo? Basicamente, certo? A gente está sempre procurando trazer o máximo de informações para que você domine este conteúdo, tá ok? Então vamos lá. As vozes verbais, pessoal, não é a voz na ideia de fala, de oralidade, mas de ação ou não ação, ou às vezes as duas coisas ao mesmo tempo, certo? São ações praticadas pelo sujeito, ações sofridas pelo sujeito, ou às vezes o sujeito sofre e age simultaneamente, tá ok? Vamos ver cada uma. No caso da voz ativa, o sujeito é o agente, ou seja, o sujeito pratica a ação. Exemplo, o Paulo comeu
o brigadeiro. Então veja, o Paulo está praticando uma ação através do verbo comeu, né? Uma ação do sujeito através do verbo. Paulo comeu o brigadeiro. Voz passiva, o sujeito sofre uma ação, é o oposto, né? O brigadeiro foi comido pelo Paulo. Veja, o que é que vocês observam? Houve uma inversão. Eu utilizei a mesma frase porque isso vai ser tema de outro assunto, certo? Converter ou transformar a voz ativa na voz passiva, ou vice-versa, tá ok? Mas é tema para outro assunto. Mas já de cara você já observa. O que é que ele pegou aí? O Paulo comeu o brigadeiro. O brigadeiro veio para frente como sujeito e Paulo passou a ser um agente da passiva. Aliás, o objeto, certo? Agora veja só, quando eu tenho aí Paulo comeu, você observa que o sujeito está praticando. Já no caso aí o brigadeiro foi comido pelo Paulo, esse sujeito sofre uma ação. Então nós chamamos, que é outro assunto, né? Mas só para vocês entenderem, esse sujeito aí, o brigadeiro, é um sujeito paciente, né? Porque ele sofre uma ação de quem? De Paulo. Certo? Então Paulo lá não é sujeito, cuidado. Paulo é sujeito no primeiro exemplo. Quem é sujeito no segundo exemplo é o brigadeiro. Porque você pergunta, né? Quem foi comido? O brigadeiro. Por quem? Por Paulo. Beleza? E aí você tem aí, como o português sempre tem gostinho de quero mais, você tem aí dois tipos de passiva, passiva analítica e sintética. No caso da sintética, você tem aí como exemplo, quer dizer, a ideia, né? É formada por um verbo transitivo direto, aí pessoal, ou direto e indireto, que alguns gramáticos vão chamar de bitransitivos, só para lembrar rapidinho, certo? Verbo transitivo direto são aqueles que pedem complemento sem preposição, certo? Pedem complemento sem preposição. A gente vai fazer uma aula especial sobre isso, né? Mas a priori basta entender isso, que é um verbo que pede complemento sem preposição, né? Exemplo, né? Marcos comprou uma caneta. Comprou o quê? Uma caneta. Esse comprou aí é um verbo transitivo direto. Porque ele obrigatoriamente não dá para colocar um ponto. Quando a gente fala assim que precisa de complemento, é porque eu não posso colocar um ponto final no verbo. Veja só, Paulo comprou. Eu posso deixar assim? Se eu dissesse assim, Paulo comprou, seria reticências e não ponto final. O verbo me força a pensar, comprou o quê? Uma bolsa, uma caneta, uma passagem. Entenderam, pessoal? Então, quando eu falo que ele pede complemento, porque é obrigatório, senão ficaria ali a questão da pontuação das reticências. E não é o caso. É obrigatório fazer o complemento, né, apresentar o complemento dos verbos transitivos diretos. Certo? Bitransitivos, porque o verbo também pode ser simultaneamente pedir dois objetos, dois complementos, né? Um direto, outro indireto. Por exemplo, eu digo assim, né? Eu dei uma chave nova para minha irmã. Eu dei o quê? Uma chave. Para quem? Para minha irmã. Então esse verbo dei é um verbo bitransitivo ou verbo transitivo direto e indireto, que nós chamaríamos de VTDI, verbo transitivo direto e indireto, certo? Mas isso não é nosso assunto, eu só estou resgatando um outro assunto para poder explicar essa ideia da passiva sintética, certo? Então, na prática, o que é que você percebe, né? É formado por um verbo transitivo direto na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural, mais o pronome si, que é o pronome apassivador, certo? A ideia de que o sujeito continua sofrendo uma ação, certo? A ideia do sujeito paciente. Ó, praticaram-se boas ações. Praticaram-se boas ações. Então, toda vez que você tiver assim, né? Praticaram-se ou entende-se, aí no caso está na terceira pessoa do plural, né? Mais se, né?
pode estar na terceira do singular. Trata-se, trabalha-se, trabalharam-se muito naquele inverno. Trabalhou-se muito naquela... Vamos colocar, trabalhou-se muito naquele shopping, certo? Então, independente se o verbo vai estar na terceira do singular, como é o caso aí, terceira do plural, praticaram-se, vamos ter aí a passiva sintética, ou seja, o sujeito continua sofrendo ação, certo? Passiva analítica é formada pelo verbo auxiliar, ser ou estar, certo? Mais o particípio de um verbo transitivo direto ou direto e indireto, certo? Boas ações foram praticadas, certo? Ó, foram praticadas, eu tenho aí o verbo auxiliar, que é o verbo ser, veja, lembra da anomalia do verbo ser? Modifica totalmente o seu radical, ó, foram. Você fica às vezes até na dúvida se está falando do verbo ser ou do verbo ir, certo? Mas no caso aí a estrutura da frase aí dá a ideia justamente do verbo ser, certo? Boas ações foram praticadas, certo? Aí está indicando a qualidade, o caráter, né, do sujeito. Boas ações. O que foram praticadas? Boas ações, certo? Tá ok, pessoal? No caso aí dá justamente para o verbo transitivo direto, que no caso aí praticar, certo? E aí nós temos a voz reflexiva. O sujeito é ao mesmo tempo, quer dizer, o sujeito ao mesmo tempo age e sofre uma ação. Eu errei aí, certo, pessoal? O sujeito é ao mesmo tempo agente e sofre ação. Não está certo, eu que me enganchei. O sujeito é ao mesmo tempo agente, ou seja, age e sofre a ação. Exemplo, eles abraçaram-se durante muito tempo. Eu vou dar uma dica, porque aí vocês podem criar uma confusão. Mas, Eduardo, olha, você não falou no caso anterior, na passiva sintética, que o verbo na terceira pessoa do plural, mais se, não seria pronome passivador, e você está colocando agora como reflexiva. Qual é a diferença, pessoal? Na voz reflexiva, o sujeito está expresso na frase. Observe aí, eles abraçaram-se. Então, você vê uma pessoa se abraçando, há uma ação de ambos, né, reciprocamente, e há uma reação, porque quando você abraça, você recebe um abraço. Então, há uma ação e uma ação que retorna, e um retorno, certo? E uma reação, um retorno pelo fato de a outra pessoa também abraçar. Deu para entender? Imagine a cena, né? Duas pessoas se abraçando ou apertando a mão. Tanto eu que aperto a mão tenho uma ação e essa ação volta para mim, retorna para mim, porque o outro apertou. A mesma coisa vai acontecer com ela, né? Ela tem uma ação de apertar a mão e essa ação também retorna, porque a outra pessoa também está apertando a mão ou abraçando. Observe que no exemplo da passiva sintética, da voz passiva sintética, o sujeito é indeterminado. Certo? Está lá o sujeito, mas você não sabe determinar quem é o sujeito. No caso aqui, você já sabe determinar eles, um grupo de homens, certo? Praticaram-se ali, você não sabe se é um grupo de homens ou de mulheres, de idosos ou de idosas, de meninos ou de meninas. Você só sabe ali que tem um grupo que praticaram-se boas ações. Então, a dica para você diferenciar que se é reflexiva e sintética é que na reflexiva o sujeito está expresso literalmente na frase. Na passiva sintética o sujeito é indeterminado. Está aí uma dica para vocês diferenciar um do outro, certo? Porque aparentemente são parecidos por conta do verbo, mas aí está o detalhe no sujeito. Um é sujeito simples, certo? Está ali expresso na frase, sujeito determinado, e o outro é um sujeito indeterminado, tá ok? Enfim, chegamos à última flexão, né? Falamos sobre
A flexão em modo, tempo, número, pessoa, voz e fechamos agora aspecto, certo? Pessoal, muitas gramáticas não abordam essa flexão verbal, porque não é tão fácil, mas como eu falei para vocês, que vamos trabalhar o máximo de informações. Isso pode acontecer em concurso, se não, fica aí a título de conhecimento, porque conhecimento é sempre bom. O conhecimento liberta. Já diz Eduardo Moreira, do Instituto Liberta, certo? Vamos lá. Flexão em aspecto. O aspecto verbal está relacionado com a duração da ação verbal. Veja, aí está a primeira informação, está ligada à duração da ação verbal, indicando se a ação verbal é considerada como concluída ou não. Nas ações concluídas, indica o ponto determinado no tempo, destacando o seu início, meio ou fim. Em ações não concluídas, indica se a ação ocorre de forma frequente e repetitiva, certo? Vamos lá ver os tipos de flexão em termos de aspecto, certo? Aspecto perfectivo ou perfeito indica que a ação está totalmente concluída, totalmente, observe esse detalhe, sendo possível indicar o começo, meio e o final da ação, certo? Você consegue determinar, porque há uma conclusão do começo, há uma conclusão do meio ou desenvolvimento e há uma conclusão do fim, certo? Exemplo: os alunos fizeram os exercícios na segunda-feira. Olha aí o verbo fizeram, né? O aspecto. Quando você vai estudar aspecto, além de ver o verbo, tem que ver o verbo dentro do contexto, certo, pessoal? Da frase, do pronunciamento, da proposição, certo? Então veja aí, os alunos fizeram os exercícios na segunda-feira. Então toda a informação diz o quê? Que houve um começo, houve um meio ou um fim. É possível determinar cada etapa, ó. Porque aí você tem que imaginar o contexto. Quando você fala, os alunos fizeram os exercícios na segunda-feira. Imagine que o professor passou uma quantidade de questões, né? Os alunos se propuseram a resolver uma por uma. E como é que você percebe? No verbo fizeram, certo? E aí também a ideia de que o professor propôs, né? Os exercícios na segunda-feira, ou seja, houve um fim. O fim, qual foi? Na segunda-feira. Então, na segunda-feira, você iniciou a pedido do professor. Na segunda-feira, você desenvolveu, né, como se diz, deu andamento à atividade e você concluiu. Como é que você concluiu? Na segunda-feira. Porque se ele dissesse assim, os alunos fizeram os exercícios, se não colocasse o dia, você não teria a ideia de conclusão. Fizeram os exercícios, mas fizeram quando? Né? Houve um dia específico. Então veja, toda a informação aí, embora o verbo dá a ideia de aspecto perfectivo, de perfeição, no sentido de concluir o algo, né? Porque a perfeição, a perfecção, né? É a ideia de que você começa uma coisa, desenvolve e você conclui. Não é concluir a ponto de não chegar a um resultado, não. A ponto de justamente resolver o problema. Certo? Porque se não resolver o problema, não seria aspecto perfectivo. Certo? A perfeição conduz o artista, o escritor, o analista a fazer e fazer bem. Certo? Aspecto imperfectivo, como o nome diz, é o contrário, né? Indica que a ação não está totalmente concluída, não sendo possível identificar o começo, o meio e o final dessa ação. Aí o exemplo: os alunos faziam os exercícios apenas quando sobrava tempo. Veja que não dá para ver só o verbo, todo o contexto em que o verbo está inserido, né? Os alunos fizeram os exercícios, né? Quer dizer, eles começaram, novamente, o professor pediu,
né? Ou a professora pediu para que eles fizessem. O que é que aconteceu? Fizeram os exercícios apenas quando sobrava tempo, ou seja, quando o professor vacilava ou saía para a sala, em alguns momentos eles paravam, né? Estavam muito atarefados por falta de organização, faziam a tarefa de uma disciplina, fazia de outra, mas não concluía de nenhuma. Então percebe aí, pela expressão apenas quando sobrava tempo, ou seja, aí é possível você perceber que é uma ação iniciada, mas que não concluída. Uma ação desenvolvida, mas não concluída. E uma ação de fim, só que iniciou o fim, mas não concluiu esse fim. Esses 3 passos, certo? Aspecto incoativo ou inceptivo. O aspecto incoativo indica que o foco da ação está no seu início, certo? Aí é você observar no seu começo, né? Começou a nevar agora mesmo. Então veja, a informação não está para informar o que aconteceu, qual a consequência, né? Dessa nevasca, certo? É simplesmente constatar o fato de agora. Por exemplo, começou uma trovoada, você focou a sua frase, seu pensamento, sua oralidade somente na trovoada. Está trovoando neste momento, certo? Beleza? Então o foco não é desenvolver nem terminar, é simplesmente apresentar o início de um fato. Começou agora o jogo. Os jogadores começaram a jogar. Deu início à partida. Isso tudo é exemplo de aspecto incoativo ou inceptivo. Você vê que não dá para analisar o verbo, mas sim a proposição, certo? Aspecto cursivo ou permansivo. Eita, quase que não sai. Permansivo. Indica que o foco da ação está no seu desenvolvimento, certo, pessoal? Você vê que o incoativo está no início, o cursivo ou permansivo está no desenvolvimento. Vamos perceber isso. Já está nevando há 5 dias. Veja, não focou que começou a nevar. Já está nevando. O gerúndio aí, pessoal, está aí o verbo locução verbal. O verbo está flexionado e o principal, que é um verbo de fenômeno de natureza, está no gerúndio, certo? Está nevando, é um fato que iniciou, né? Aliás, que está acontecendo, mas é um está acontecendo que parece que não vai chegar a seu fim. E também parece que não teve um início, né? Você colocar a ideia de que algo é contínuo, no sentido de que você não identificou o começo nem o fim. O gerúndio sempre dá essa ideia, né? Estou cantando, né? Você não sabe, nessa expressão estou cantando, você não sabe quando a pessoa iniciou exatamente. Nem sabe quando essa pessoa vai terminar. É essa a ideia do aspecto cursivo, permansivo, ou seja, permanece, certo? Permanece uma coisa sem indicar quando iniciou ou quando vai terminar. Beleza, pessoal? Continuando, aspecto, aliás, nós estamos aí no aspecto incoativo, vamos agora para o cursivo ou permansivo, né? Foi o que a gente acabou de falar. A propósito, na verdade, vamos para o conclusivo, né? Terminativo. No incoativo, fala aí foca no começo, no início. O cursivo ou permansivo no meio ou no desenvolvimento. E no conclusivo ou terminativo, como o próprio nome diz, no fim, né? Vamos ver o exemplo. Parou de nevar há 3 horas. Veja, isso aí está super claro, pessoal. Parou de nevar há 3 horas, ou seja, há 3 horas houve um término. Ele não está querendo focar quando iniciou, não quer focar quanto tempo durou, né, propriamente dito. Ele simplesmente quis focar que terminou. E terminou aí há 3 horas. Ele poderia ter dito assim, parou de nevar agora mesmo. Também está focando no fim, certo? Isso seria o conclusivo
ou terminativo. Aspecto pontual indica que a ação é momentânea, ocorrendo apenas num determinado momento. O próprio nome diz, né? O funcionário saiu do trabalho ao meio-dia. Quando eu falo do momentâneo, é um curto espaço de tempo, certo, pessoal? Aspecto durativo indica que a ação é contínua ou repetitiva. Cuidado na ideia do cursivo permansivo, certo? O funcionário está tentando sair do trabalho há 1 hora, certo? Está tentando. Você vê, a forma aí da locução verbal, está tentando, é algo que vai durar, mas no sentido de uma duração mais longa, certo? E repetitiva ao mesmo tempo. Ó, o funcionário está tentando sair, é como se sair do trabalho há 1 hora, ou seja, imagine aí 1 hora, 60 minutos, 3.600 segundos. Então, com certeza ele está, imagina aí o espaço do trabalho que ele está, já chegou o seu tempo de largar, só que tem mais clientes e ele é aperreado porque talvez tenha um compromisso, está tentando sair, mas não para de chegar pessoas, né, para ser atendida. E aí, como normalmente o funcionário, eu estou criando uma cena, certo? Para que vocês visualizem. E aí, tem aí o tempo de 1 hora. 1 hora depois do seu expediente é uma eternidade, né? Vocês sabem disso, vocês que trabalham, ok? Continuando aí, aspecto contínuo indica uma ação continuada que ocorre de forma frequente. Estou trabalhando na loja de material de construção do meu tio. Veja, a ideia de estou trabalhando, né? Bem parecido um pouco com o aspecto cursivo, certo? Mas aí você tem a ideia de um presente não terminável, não concluído, certo? E aspecto descontínuo indica o recomeço de uma ação que era continuada, mas foi interrompida. Voltei a trabalhar na loja de material de construção do meu tio, né? Descontínuo, né? Há uma ação, mas que foi interrompida. Voltei, ou seja, trabalhou por um período, saiu e foi recontratado, foi convidado novamente, certo? Pois bem, pessoal, aí encerramos essa nossa longa aula. Agora vamos fazer, como nós falamos, divide-se em duas partes, né? A parte do conteúdo, a parte conteudista e o exercício praticamente dito, né? Propriamente dito. É aquela justamente para afirmarmos. A gente não vai trabalhar tanto em todos os assuntos, certo? Alguns pontuais, que mais caem em concurso público, certo? Aquilo que mais cai em concurso público. Vamos lá. Da Telerge, certo? Assinale a única frase cujo verbo está no pretérito perfeito do modo indicativo. Ó, passado perfeito, ou seja, aquela ação que aconteceu, mas foi uma ação passada que foi concluída, certo? E do modo indicativo que indica certeza. Ele quer a única frase cujo verbo está nesse tempo e modo, certo? O tempo, pretérito perfeito e o modo indicativo. Vamos lá. O serviço 0800 de descagem direta evoluiu. Aí só é pensar o verbo evoluir, né? Eu evoluí, tu evoluíste, ele ou ela evoluiu. Então nós temos aí já o pretérito perfeito, certo? Do indicativo. Se houver duas alternativas, pessoal, a questão passa a ser anulada e como eu já falei para vocês em vídeos anteriores, vocês precisam entrar em contato após o término da prova, o fiscal para pedir anulação, né? Vai lá preencher um formulário pedindo a anulação da questão. E normalmente eles levam entre 1 a 2 dias para dar a resposta, certo? Mesmo que você tenha dúvida, faça isso, certo? Então você tem aí uma possível opção. Vamos lá, se a questão vai ser anulada ou se mantém nela. Você programara o atendimento. Ó.
Programar aí é um passado mais que perfeito, certo? Ele está pedindo o pretérito perfeito. Então não seria a nossa alternativa. Embora esteja aí um pouco destacado, pessoal, eu coloquei de propósito, viu? Algumas vai bater ou outras não, com essa em negrito. Eu queria que vocês, alguns iriam cair, né? Mas como a gente está estudando, atenção, certo? Eu coloquei de propósito para ver se vocês confirmam ou não. Observe que, por enquanto, a nossa alternativa é a letra A, não essa que está destacada, né? Com a letra mais espessa. C. O cliente comunicar-se-á com você. Isso aí, na verdade, você tem a forma mesoclítica, né? O pronome se que está separando o verbo da sua terminação. Essa forma mesoclítica, na verdade, é o futuro, né? Você tira o se, o cliente comunicará com você, certo? Mas aí é uma forma muito erudita de se escrever, certo? Muito eloquente. Mas não é a nossa questão, porque seria a ideia do futuro. Nós queremos um passado perfeito, certo? Ninguém compraria aquele aparelho, ou seja, compraria aí da ideia de passado, mas um passado imperfeito, um fato passado não concluído. E letra E, ele nunca me falava nada. Me falava nada também é o passado imperfeito, certo? Porque quando você fala assim, ele nunca me falava, ou seja, uma ação que a pessoa tinha vontade de fazer, mas nunca fez. No caso aí de falar, né? Tinha vontade de falar, mas nunca falou, certo? Interessante aí, só um adendo a essa letra E. Observe que o me, que é um pronome, né? Pessoal oblíquo, está antes do verbo. Por que ele está aí? Por conta da negativa. Toda negativa atrai o pronome oblíquo para antes do verbo. Então eu não posso dizer, ele nunca falava-me nada, né? Por conta desse nunca aí, que é uma negativa, atrai o me para antes do verbo. Ele nunca me falava, certo? Se não tivesse o nunca, seria ele falava-me muitas coisas, né? Ou ele falava-me quase nada, certo? Ele falava, se não tivesse o nunca. Mas como tem uma negativa aí, atrai o pronome. Mas essa não é a nossa aula. Eu aproveito algumas adendos só para dar um gostinho de quero mais, certo? Os clientes ligam, você atende. A parte destacada, que não está destacada aí, daqui a pouco eu falo, certo? Da frase no imperfeito do modo subjuntivo ficaria assim. Aí a parte destacada seria o verbo, né? Então, o verbo aí, os clientes ligam. Então, a parte destacada dessa frase no imperfeito do modo subjuntivo. Então, vocês foquem aí no verbo ligam, certo? Ficaria assim. Então, ele vai refazer a frase e vai pedir para que você deixe no imperfeito do subjuntivo, certo? Pretérito imperfeito subjuntivo. O que é isso? É um passado, mas é um passado duvidoso. É diferente do passado não concluído, né? Embora é um passado não concluído, mas certo, que é o indicativo. No caso aí é um passado duvidoso, que ainda é mais grave do que o outro, porque o outro é certo, mas que não iniciou. Não houve uma certeza que ele iniciou, só que não acabou, não terminou. No caso aí, talvez a pessoa nem inicie. Esse imperfeito do subjuntivo é a ideia de que talvez a pessoa nem comece. O outro ainda começou, né? No imperfeito do indicativo ainda começou, só não concluiu. Observe que no caso do imperfeito do subjuntivo, há a possibilidade da pessoa nem começar. Pode ou não começar. Percebe a diferença? Então vamos lá. Imperfeito do subjuntivo. Quando os clientes ligarem. Lembra que o quando é a ideia de futuro? Quando os clientes ligarem. Então por aí a gente já via que não é o subjuntivo. Seria futuro do subjuntivo, né? Ou do indicativo. No caso aí, seria do indicativo, certo? Aliás, é futuro do subjuntivo, né?
Quando eu ligar, quando tu ligares, quando ele ou ela ligar. Quando nós ligarmos, quando vós ligardes, quando eles ou elas ligarem. É futuro, certo? Então é sempre bom, pessoal, quando tiver na dúvida, às vezes acontece conosco, a melhor forma para resolver essa dúvida é conjugar o verbo, certo? Se os clientes ligassem, certo? Pessoal, lembra que eu dei a dica para o presente do subjuntivo, normalmente começa com o que eu cante, que tu cantes. Com o imperfeito do subjuntivo, eu dei a dica sempre iniciar com esse se, que é uma condicional, né? Se os clientes ligassem, se os clientes falassem. Então, esse se é uma marca do imperfeito do subjuntivo. E o quando é uma marca do futuro do subjuntivo. Beleza? Acho que ficou claríssimo, né, para vocês. Até anotem, certo? O que para o presente do subjuntivo, que eu cante, que eu trabalhe. O se, né, que é a condicional aí, para o imperfeito do subjuntivo. E o quando, né, para o futuro do subjuntivo. Então vai ter, além do verbo, vai ter antecedido o advérbio quando, certo? Terceira questão. Aliás, então é a letra, nossa opção é a letra B. Coincidiu aí, está marcado, certo? Então eu já deixei de propósito. Algumas pode ser que sim, pode ser que não, com relação a essa frase destacada. Então, o que eu quero é que vocês não foquem simplesmente no destaque, mas no entendimento, né? Provem para vocês mesmos que vocês entenderam o conteúdo, certo? Só a título de informação, saber se o restante das letras estão corretas ou não, vamos lá. Os clientes ligariam. Aí eu tenho um futuro do pretérito, ou do passado. Os clientes ligaram. Tanto você pode ter aí no presente quanto no passado perfeito, certo? É uma dúvida também que depois eu vou diferenciar para vocês, certo? Não, vamos aproveitar logo. Então, quando é que eu sei, pessoal, que a forma ligaram, né? Porque eu digo assim, né? Eu ligo, tu ligas, ele liga. Nós ligamos, vós ligastes, eles ligaram. Isso presente. Veja no passado perfeito, que significa a mesma forma, né? Eu liguei, tu ligaste, ele ou ela ligou. Nós ligamos, vós ligastes, eles ligaram. Ó, veja que no presente e no passado perfeito, a terceira do plural bate igualzinho. Como é que eu vou perceber? O contexto, não da frase, mas o contexto, o período composto, certo? Que vai tentar me ajudar ou vai me firmar a ter certeza de que estou tratando do presente ou do futuro. Aliás, do presente ou do passado perfeito, certo? A forma verbal sublinhada tem força de imperativo. Lembra aí o imperativo, indica ordem ou pedido? A forma verbal sublinhada tem forma de imperativo em ora direis, ouvir estrelas. Ao toque do sinal, entrar em classe. É preciso que eles venham comigo ao aeroporto. Serão expulsos caso assim se comportem. Lembrar não me traz de volta ao passado. Certo, pessoal? O que é que ele quer aí? Perceba quem é que tem a força de imperativo, certo? A questão de ordem ou conselho. Ora, direis ouvir estrelas, B, C, D ou E. Pessoal, essa questão seria anulada, certo? Porque você tem várias opções aí com a ideia de ordem ou pedido. Por exemplo, ora direis ouvir estrelas. Não dá ordem? Ouvir estrelas, espero que ouça estrelas. Ouvir estrelas. Normalmente o infinitivo, né? Tá aí o verbo ouvir, terminado em IR, em geral, indica uma ordem. Por exemplo, você diga assim, fazer as coisas, trabalhar muito. Não, é a ideia de uma imposição, certo? Veja que na letra B também tem essa ideia, veja.
ao toque do sinal, entrar em classe. Ou seja, você deve entrar em classe. Você pensa no contexto e complementa, certo? Então, já tem aí a letra B também com possibilidade de imperativo, ou seja, de ordem ou conselho. É preciso que eles venham comigo ao aeroporto. Aí sim, já tem dúvida, né? É preciso possibilidade, certo? Aí aceitaria fora. Mas a D e A já confirma a ideia de imperativo. Vamos ver a letra D. Serão expulsos caso assim se comporte. Aí também dúvida, certo? De possibilidade, no caso aí condicional, né? Lembrar não me traz de volta ao passado. Realmente essa aí também tem muito mais a ideia de futuro, né? Lembrar algo que agora em respeito ao passado ou um futuro, não é a nossa resposta, mas teríamos aí a letra A e a letra B. Seria anulada, tá ok? Deu para entender, pessoal? Veja, ora direis, ouvir estrelas. Ora direis, você precisa ouvir estrelas. Um pedido, um conselho, exortação, né? Ao toque do sinal, você precisa entrar em classe. Então, eu complemento mentalmente essa informação. E essa informação me caracteriza a ideia de ordem ou pedido. Tá ok? Ou, no caso aí, eu entendi como exortação, que pode ser entendido também como um pedido, certo? Continuando. Empregou-se o verbo no futuro do subjuntivo em futuro do subjuntivo, pessoal. Aquela ideia do quando, certo? A ideia de que um fato, em geral, lembre, certo? O quando. Mas às vezes pode entrar outra expressão que indica a ideia de futuro duvidoso, certo? Que é o futuro do subjuntivo. Vamos lá. Afrontava os perigos para vir vê-la à cidade. Então você tem afrontava os perigos, passado imperfeito. Para vir vê-la, aí você tem para vivê-la uma finalidade, certo? Você não tem a ideia do futuro propriamente, porque vir vê-la aí, você tem uma locução verbal, uma no infinitivo e outra flexionada, certo? Aí é muito mais de finalidade, por conta da preposição para, certo? Se algum dia a civilização ganhar essa paragem longínqua, se algum dia a ideia de possibilidade, né, de condição, se algum dia a civilização ganhar essa paragem longínqua, aí na verdade você não tem nenhum verbo flexionado, né? Só tem uma afirmação, um enunciado. Se algum dia a civilização ganhar essa paragem longínqua. Se não tem verbo flexionado, pessoal, não posso analisar essa ideia, certo? Aí eu tenho simplesmente uma afirmação, certo? Aí você mas Eduardo, e ganhar não é verbo? Mas é um verbo sem estar flexionado. Se ele dissesse assim, se algum dia a civilização ganhou essa paragem longínqua, seria diferente. Ó. Ele está aí, se algum dia a civilização ganhar. Na verdade, aí é um nome, esse verbo. Depois nós vamos ver, né, em outra aula, as formas nominais do verbo, que é particípio, gerúndio e infinitivo, que é justamente esse caso. O infinitivo às vezes passa a ser um substantivo, um adjetivo, às vezes um verbo. Mas no caso aí, ele está como nome. Ó. Aliás, como adjetivo. Se algum dia a civilização ganhar, né, não ganhar no sentido de ação, mas no sentido de ter merecimento, né, alcançar por merecimento essa paragem longínqua. Então, ganhar está no sentido de merecimento, certo? Seria aí um adjetivo, que seria a qualidade ou a característica ou estado do sujeito, certo? C. Continuaram ainda a dialogar com certo azedume. Continuaram, ou pode ser passado ou presente, né? No caso aí, passado, né, pessoal? Continua ainda, ou seja, o contexto me diz aí que houve um fato passado, mas ainda continuaram ainda a dialogar, ou seja, começou no passado, mas um passado que não parou, né? Continuou conversando, certo? Mas a ideia aí continua sendo de passado, e a pergunta pede de futuro, subjuntivo. Vamos lá, tinha me esquecido, passado, né? Não tem nem como você.
Tinha me esquecido de contar-lhe que eu fizera uma promessa. Você tem aí, tinha me esquecido, um passado imperfeito, que eu fizera aí, está no mais que perfeito. Dois fatos anteriores, um ao outro, certo? Letra E. E encontrei o faloureiro ocupado em polir os metais da lanterna. Encontrei. Eu encontrei, tu encontraste, ele encontrou. Isso é passado perfeito, certo? Ocupado em polir. Pessoal, essa aí não tem nenhuma opção com o futuro do subjuntivo, certo? Porque o futuro subjuntivo seria um futuro incerto, duvidoso. Você não tem aí. E encontrei o faloureiro ocupado em polir os metais. Isso aí é um passado perfeito do indicativo. Além de um fato concluído da ideia de certeza. Certo? E encontrei o faloureiro, né? A ideia de certeza propriamente dita. Em todas as alternativas, a lacuna pode ser preenchida com o verbo indicado entre parênteses, no subjuntivo, exceto em. Então, veja, em todas as alternativas, a lacuna pode ser preenchida com o verbo indicativo entre parênteses, no subjuntivo, exceto em, ou seja, uma opção que o verbo não esteja, esteja ou no indicativo ou no imperativo, certo? Vamos lá. Olhou para o cão enquanto esperava que ele abrisse a porta. Por que eu digo abrisse? Por conta da palavra que é a conjunção, certo? Que ele abrisse a porta. Então aí seria o presente do subjuntivo, certo? Não é nossa opção. Ele quer que esteja em outro modo, né? Nós temos três modos: o subjuntivo, indicativo e imperativo. Ele quer uma opção que não esteja no subjuntivo. A possibilidade do indicativo ou do imperativo. B. Por que foi que aquela criatura não processou com franqueza? Então veja só, esse verbo aí não procedeu com franqueza. Então veja só que esse verbo proceder aí só é possível por conta da estrutura aí de colocar no passado perfeito do indicativo. Embora sendo uma pergunta, né? Veja só. Por que foi que aquela criatura não procedeu com franqueza? Não procedeu com franqueza. Então veja, a única possibilidade aí é colocar no passado perfeito do indicativo. Certo? C. Ainda não chegamos à nossa alternativa, né? Aliás, estava até confundido, né? Veja, já aí a letra B já é possível, porque como o verbo aí é possível colocar, ele vai ficar conjugado, né? Flexionado no indicativo, já seria a nossa alternativa, certo? C. É preciso que uma pessoa se trancasse, aí já está no subjuntivo, né? Se trancasse estaria no passado imperfeito do subjuntivo. D. Deixa de luxo, minha filha, será o que Deus quiser. Né? Essa aí também dá a ideia de subjuntivo, né? Caso futuro, né? Veja, será o que Deus quiser. A própria estrutura frasal me indica aí a ideia de um subjuntivo, só que um subjuntivo duvidoso, né? Será o que Deus quiser. O que é que Deus vai querer? Tanta coisa para você, vai depender da sua ação em relação a ele. De qualquer forma, interrogação, interrogação, dúvida, ok? Se isso, se isso me fosse possível, o verbo ser aí na ideia aí, né, mudando a sua estrutura, né, do radical. Se isso me fosse possível, procuraria a roupa, certo? De novo, aí é um passado imperfeito do subjuntivo. Então, letra B. Veja, está aí destacada a letra D. Mas a resposta é a letra B, que está no perfeito do indicativo, certo? Questão 6.
Indique a série que corresponde às formas verbais apropriadas para os enunciados abaixo. As diferenças existentes entre homens e mulheres ser um fato indiscutível. Aí, no caso aí, o verbo parece ou parece. Então, qual é a forma que vocês escolheriam? As diferenças existentes entre homens e mulheres parecem, por quê? O sujeito aí é composto, certo? Aí é muito mais de concordância. Então, homens e mulheres, sujeito composto, o verbo precisa concordar com o sujeito. Parecem, certo? Número 2. Então, você já teria como opção, já retiraria a letra B, né? Vamos lá. Alguns cientistas desenvolvendo uma nova pesquisa sobre a estrutura do cérebro, os efeitos dos hormônios e a psicologia infantil, propõem. Ó, de novo, as diferenças existentes, quer dizer, alguns cientistas desenvolvendo, então, alguns cientistas, né? Então, de cara, você também já vê que aí é plural, propõe, porque está falando aí de um sujeito simples, mas é um sujeito simples que está pluralizado, certo? Se fosse um sujeito simples, estivesse no singular, seria propõe, terceira do singular. Mas como alguns cientistas, o sujeito simples, mas no plural, tá ok? Então, propõem. Então você já tem aí 2, 4. Já eliminaria aí também a letra D. Então B de bola e D de dado estaria fora. Continuando. Propõe que as diferenças entre homens e mulheres não se devem apenas à educação. Haveria ou haveriam diferenças cerebrais? Cinco ou 6. Então veja só, pessoal. Com relação ao verbo haver, eu vou só dar uma dica, certo? Que não é o nosso assunto, porque essa é uma questão, na verdade, que está exigindo muito mais outros conhecimentos do que a aula de hoje. Mas com relação ao verbo existir, né? Haver, aliás, quando ele tiver no sentido de existir, ele vai ficar no singular, certo? Então, haveria diferenças cerebrais, certo? Porque aí eu tenho a oração sem sujeito. Na oração sem sujeito, o verbo não precisa concordar, até porque não existe sujeito. Já diz o nome, é oração sem sujeito. Então, existiriam diferenças cerebrais, certo? Existiria diferenças cerebrais condicionadas, então seria o número 5. Então vamos lá. 2, 4, 5. Então seria já a nossa letra aí, letra A, né? 2, 4, 5. 2, 4, 5. Vamos lá, continuando aí. Existe ainda pesquisadores, aí você teria 7 como existe no singular e existem 8 no plural. É 8, né? Existem ainda pesquisadores, o ainda aí é um advérbio, né? De modo, mas ele não interage com relação ao substantivo pesquisadores. Então aí nesse caso aí o verbo existir, ele vai concordar. É diferente. O verbo haver no outro caso estava no sentido de existir, certo? Aí o verbo existir está no sentido próprio dele, literal, certo? No sentido genuíno. Ok? Então seria o 8. E vamos lá, só para encerrar essa parte aqui. Essa questão aqui, pessoal, ela está com um problema, certo? Seria anulada. Peraí, deixa eu só confirmar aqui, viu?
como sempre, discute-se se é a força da biologia ou, ou é meramente a educação que predomina ou predomina. Não, É possível responder. então, como sempre, discute-se se é a força da biologia ou meramente a educação que predomina, certo? Então, letra A, confirmou. Certo? Porque aí, como tem a ideia da conjunção de alternância, você não vai colocar no plural. Porque se é a alternância, você vai concordar ou com o primeiro ou com o mais próximo, certo? Com o substantivo mais próximo. No caso aí, sujeito, né? Com o mais próximo, então você vai ter aí, no caso, a concordância no singular, certo? Não com os dois, por conta da conjunção aí, certo? Conjunção ou. Então, só para vocês perceberem aí, né? Você tem, como sempre, discute-se se é a força da biologia ou meramente a educação que, ou, né? Meramente a educação. Força da biologia ou meramente a educação. Então, predomina, certo? Então, nossa questão aí de gabarito é a letra A. Estamos já encerrando, certo? Tenho pressa, não. Sétima questão. Então é para preencher também, né? As linhas convergem para um ponto e depois se esvão ou esvaem, ou esvaiem, ou esvaem, ou esvão no infinito. Vamos lá analisar. As linhas convergem. Então, por que eu vou falar que ficaria no presente, pessoal? Porque não tem frase anterior, né, para indicar a ideia de passado. Né? A própria estrutura do contexto aí me induz a colocar o verbo no presente, que é o verbo convergir. Né? Então, as linhas convergem para um ponto. E depois, aí sim, você vai ver se ficaria no futuro ou no passado, certo? Vamos lá. As linhas convergem para um ponto e depois a ideia do que vem a seguir, né? E depois se esvaem no infinito. Então veja, os dois verbos aí precisam estar no presente. Por quê? O contexto aí não é o significado, né, a interpretação da frase, mas é o momento da fala, certo? E vocês precisam imaginar a cena do momento da fala, que é a ideia de presente. Ó. A pessoa fez uma afirmação presente, embora que é um texto, né? Um texto escrito, não oral, pela estrutura induz, sempre que tiver uma pessoa lendo ou falando, você vai induzir essa afirmação ao momento da fala e não à interpretação. Portanto, se está falando do momento da fala, que é agora, ou da leitura, certo? Pode ser o momento da leitura que é agora. Você pegou o texto e imediatamente você está lendo. Então é um fato presente, certo? Então as linhas convergem, linhas está no plural, feminino, o verbo aí concorda em número, né? Com o sujeito para um ponto e depois se esvaem também no presente, presente do indicativo, certo? Oitavo, assinale a resposta correspondente à alternativa que completa corretamente o espaço em branco. Não interfere ou não interfira. Você não acha preferível que ele se desdiz ou desdisser ou desdissesse ou desdiga ou desdiga sem que você o obrigue, certo? Vamos lá. Ele é bem parecido com a ideia anterior em alguns pontos, certo? Veja só. Não interfira. Você não pode colocar aí, nesse caso, no presente. Por quê? Você está fazendo aí uma negativa incisiva. Então, em negativas incisivas, é preferível que se coloque a forma do passado mais que perfeito. Certo? Aí vem com uma dica, certo, pessoal? Uma dica
baseada numa regra simples. É a regra da negativa. A negativa, em geral, utiliza o verbo no mais que perfeito. Às vezes no perfeito e em terceira, e seguindo uma hierarquia, no passado imperfeito. Então, na primeira hierarquia diante da negativa seria o mais que perfeito, segundo, perfeito, terceiro, imperfeito, certo? Então, por conta da negativa. Aí, ponto, né? Observe a segunda frase. Você não acha preferível que ele se desdiga? Então, veja, o que ele se desdiga como se diz, passado imperfeito do subjuntivo, certo? Por conta do ser aí, que ele se desdiga. Aliás, presente do subjuntivo, né? Você não acha preferível que ele se desdiga? Veja, é um presente, mas é um presente duvidoso. Lembre da característica do subjuntivo, né? É um presente, mas um presente que há possibilidade de você fazer ou não o acontecimento, né? Ou a aula, ou a dança. Então veja aí, você não acha preferível que ele se desdiga, né? É a oposição do dizer, né? Revogue o que falou, desdiga no sentido de revogar, né? Retratar-se. Sem que você o obrigue. Então aí de novo o subjuntivo, certo? Então você tem aí o mais que perfeito, certo? Mais que perfeito do indicativo. Na segunda você tem o presente do subjuntivo e na terceira presente do subjuntivo. Beleza, pessoal? Então você tem aí como alternativa, coincidiu a letra E, certo? Continuando e finalizando. Os outros dois ficaram de sentinela para obstar a intervenção de algum paisano, Carlos Drummond de Andrade. Permutando o verbo ficar por manter-se, seguindo a mesma conjugação do verbo ficar nesta frase, a resposta correta é. Aí permutando ou negociando, no sentido, aí muito mais melhor a tradução, trocando o verbo ficar por manter-se, né? Seguindo a mesma conjugação do verbo ficar nesta frase, o verbo ficar está em que tempo e modo? Está no passado, aliás, quando outros dois ficaram, eu fiquei, tu ficaste, ele ficou, nós ficamos, nós ficastes, eles ficaram. Aí está no presente do indicativo, certo? Então vai manter o mesmo tempo verbal, vai trocar só o verbo ficar por manter-se, se manter-se é uma curiosidade, é um verbo pronominal, certo? Manter-se, permanecer-se, suicidar-se, certo? São verbos pronominais. Outros dois mantêm-se. Então, outros dois ficaram, certo? Vai ter que colocar no presente. Mantêm-se. Não é a nossa questão, certo? Outros dois mantinham-se. Aí você está no passado, certo? Não é a nossa questão. Ele quer que fique no presente. Outros dois mantenham-se. Então aí você tem aí o imperativo. Também não é o nosso caso. Outros dois mantiveram-se. Aí é o nosso caso, certo? Presente do indicativo. Outros dois manteve-se. Aí é passado, certo? Cuidado que, como a possibilidade de ser passado ou presente, certo? A terminação é bem parecida. Tanto para a terceira do presente quanto do passado. Mas como é que eu percebi que é presente? Lendo, interpretando a frase. Ó. Quando os dois ficaram de sentinela, ou seja, um fato, ou leitura, ou oralidade presente, o momento da fala, certo? Bem semelhante à questão anterior. Então, letra D. Finalizando, em qual das alternativas todos os verbos estão em tempos do pretérito, ou seja, em tempos de passado? Qual a alternativa? Todos os verbos, né? Vamos lá. Chamei-lhe, passado. Atenção, porque teria também passado. Não.
Errei assim. O chamei está correto, é passado perfeito, mas o teria é futuro do pretérito. Veja, você tem aí, eu terei, tu terias, ele ou ela teria. Estão vendo aí? Quando houver dúvida, pessoal, a melhor coisa é conjugar, certo? Aqui está o nosso gatinho aqui, a Nina, aliás, a nossa gatinha, a Nina, que está chorando. É o período de cio dela, está sempre assim. Mas não vai nos incomodar, certo, pessoal? Estamos já quase encerrando. Vamos lá. Concordei, passado perfeito, que era assim. Concordei que assim era. Era também passado imperfeito, certo? Mas aleguei, passado perfeito, que a velhice estava, passado imperfeito, agora no domínio da compensação. Então, concordei, passado perfeito, era passado imperfeito, aleguei, perfeito, estava imperfeito. Beleza, essa é a nossa questão. Só para desencargo de consciência, vamos analisar as outras letras. C. Lembra-me de o ver, lembra-me aí a ideia de presente, né? Lembra-me. É um pronome, é um verbo pronominal no presente. De ver, erguer-se, presente também, assustado e tonto. Certo? Meu pai respondia a todos, respondia passado, a todos, que seria, aí é futuro, certo? Eu serei, tu serás, ele ou ela seria. Quisesse está no passado, só que é, no caso aí, o subjuntivo, né? E a letra E, se advertirmos, está no passado do subjuntivo, imperfeito subjuntivo, perderemos, aí no caso é futuro. Então, beleza, pessoal? Então, corresponde à nossa questão a letra B de bola. Então, desde já foi uma longa aula, né, uma jornada sobre os verbos. Como eu sempre falo, pessoal, não adianta somente estudar conteúdo, é necessário estudar e responder, porque aí você está provando que você realmente compreendeu. E depois conferir. Outra coisa, certo? Olha, tenham cuidado com os gabaritos que vocês encontram na internet, certo? É sempre bom vocês procurarem um professor de português próximo a vocês para confirmar se determinadas questões estão corretas, certo? Hoje, infelizmente, encontramos muito em concurso, encontramos muito na internet, e às vezes, eu não culpo nem a pessoa que elaborou, certo? Mas às vezes é o cansaço, é a digitação, uma falta de percepção mais detalhada, termina cometendo erros, que faz parte da nossa humanidade, né? Cometer erros. O importante é que você seja capaz de avaliar, de entender o porquê tal opção está errada e entender o porquê tal opção está correta. Você observa aqui, nessa última, né? Fizemos questão de analisar letra por letra, opção por opção, para analisar cada verbo, identificar o tempo e o modo. É assim que você consegue ter plena certeza de que você está no caminho certo e que vai acertar. Tá ok? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e dar seu joinha. Sua participação é muito importante. Qualquer coisa, nos procure pelo telefone 994 35 2829. Eu vou colocar também no link o link deste vídeo. E esperem que nós vamos preparar um resumão, né, no tempo bem menor deste assunto. Tá ok, pessoal? Até mais. Um forte abraço.